Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Bem, hoje, dia 27 de outubro, o último domingo deste mês. Mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante, como já é conhecimento de todos, que frequentam a nossa igreja, que têm frequentado os nossos cultos. Durante todo o mês de outubro, nós temos dedicado os nossos cultos para falar sobre a Reforma Protestante, falar sobre esses pilares que nós herdamos da Reforma. Pilares que ficaram conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante, esses que estão sendo expostos diante de nós. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solos Christus e, finalmente, soli Deo gloria. O que significa no nosso idioma somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. E como nós veremos hoje, somente a Deus seja a glória. É isso que significa soli Deo gloria. O soli Deo gloria é o reconhecimento de que somente Deus é digno de adoração. É o reconhecimento de que somente Deus é digno de glória. O pastor John Piper diz o seguinte: a glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito, é a perfeita união de todas as suas multiformes e gloriosas perfeições. Nós fomos feitos para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar o infinitamente admirável, a glória de Deus. Infelizmente, nem sempre isso é uma realidade. Como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é justamente por isso que hoje, 507 anos depois da Reforma, aqui estamos nós, ainda falando sobre reforma. A gente precisa entender que quando falamos de reforma, não estamos falando apenas de uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Quando falamos de reforma, estamos falando de algo que se faz necessário ainda nos dias de hoje. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Reis. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. E o tema da nossa mensagem é o soli Deo gloria e o culto reformado. A partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Somente até aqui, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos reunidos aqui, ó Deus, em nome de Cristo, como corpo, como igreja, estamos diante da sua palavra. E somos totalmente dependentes, ó Deus, do seu agir. O pregador, ó Deus, nada pode fazer. Se o Senhor não agir, a nossa pregação, ó Deus, será em vão. Por isso, ó Deus, a nossa oração nesse momento é que o Senhor, mais uma vez, com graça e misericórdia, haja no nosso meio. Como foi dito, ó Deus, que o Senhor fira os nossos corações, que a tua palavra penetre nos corações e nas mentes, e que possamos sair daqui hoje avivados pelo Senhor, que verdadeiramente haja uma reforma em nossas mentes e em nossos corações.
Esse é o desejo do nosso coração, é a nossa oração diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a história que nós acabamos de ler, ela se desenvolveu durante os dias em que o rei Acabe governou sobre Israel. O rei Acabe foi um rei que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Não foi um rei bom. Mas, para ser sincero, dizer que Acabe fez o que era mal, dizer apenas isso, é suavizar bastante a história. O que a Escritura diz sobre Acabe, em 1 Reis, capítulo 16, verso 30 e 33, é muito pior. O que está escrito lá é o seguinte: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. E no verso seguinte diz: ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. É isso que a Escritura diz. E basta a gente olhar o finalzinho do capítulo 16, para a gente ter uma impressão clara do quanto esse homem estava desviado dos caminhos do Senhor. A Escritura vai dizer que Acabe, ele não se importava com aquilo que Deus considerava pecado. E a prova disso é que ele se casou com uma mulher ímpia e perversa chamada Jezabel. Além disso, ele se tornou um adorador de Baal. E não apenas se tornou um adorador de Baal, como fez com que todo o reino de Israel passasse a se curvar diante de ídolos. Ele promoveu, patrocinou o culto a Baal em Israel. Ele construiu um altar, ele construiu um templo e mergulhou todo o reino de Israel em profunda idolatria. Mas, para ser justo, o problema de Israel naqueles dias não era apenas o rei. O reino estava profundamente corrompido pelo pecado. O reino estava desviado dos caminhos do Senhor. Por isso, nosso primeiro tópico, pode passar, por gentileza, é: um reino desviado precisa de reforma. Como disse antes, o problema não era apenas o rei. O reino estava desviado dos caminhos do Senhor. E existe um evento na história de Israel naqueles dias que chama a atenção. A Escritura vai dizer que naqueles dias o povo de Israel teve a ousadia de reconstruir Jericó. A cidade que Deus destruiu nos dias de Josué, o povo teve a ousadia de reformar, de reconstruir algo que Deus tinha destruído. E não só reconstruíram Jericó. A Escritura vai dizer que eles, enquanto reconstruíram Jericó, destruíram os altares dedicados ao Senhor. Isso mostra para a gente quão longe aquele povo estava diante de Deus. Naqueles dias, irmãos, Israel deixou de confiar somente em Deus. Deixou de dar glória somente a Deus. O sólido glória se tornou coisa do passado. E é por isso que Deus, naqueles dias, levantou o profeta Elias como um verdadeiro reformador do seu tempo. Elias fez mais ou menos a mesma coisa que Lutero fez em 1517. Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Elias foi diante de Acabe e denunciou o pecado do povo, denunciou a idolatria e anunciou um terrível juízo. Uma vez que o povo tinha abandonado Deus, uma vez que o povo tinha decidido adorar a Baal, e Baal, irmãos, isso precisa ficar claro, era adorado como o Deus da provisão, o Deus das chuvas, o Deus da fertilidade. Uma vez que eles abandonaram a confiança em Deus e confiaram em Baal,
Elias disse e profetizou em nome de Deus que nos próximos anos não iria chover na terra. Que fique claro, isso era um ataque direto à divindade de Baal. Um ataque direto à confiança dos israelitas de que Baal poderia ser o provedor da vida deles. E o que a história mostra é que, de fato, durante 3 anos, deixou de chover na terra. Durante 3 anos, deixou de chover na terra. As plantações começaram a morrer porque não havia chuva. Os animais começaram a morrer porque não havia chuva. Começou a faltar alimento nas mesas porque não havia chuva. 3 anos se passaram. E ainda assim, não houve confissão de pecados. Não houve arrependimento. Muito pelo contrário. Olha o que o versículo 17 nos diz. 1 Reis 18, verso 17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Uma pergunta. É você mesmo o perturbador de Israel? E Elias respondeu: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque o que Acabe faz aqui não é muito diferente do que muitas das vezes nós fazemos. Acabe, ao invés de reconhecer a sua própria culpa, ao invés de se arrepender dos seus pecados, ele tenta responsabilizar Elias pelos problemas que a nação estava enfrentando. Em outras palavras, foi mais fácil para Acabe tentar transformar o certo em errado. Foi mais fácil para Acabe tentar mudar a narrativa do que admitir a própria culpa. Por isso eu queria te perguntar uma coisa importante. O que você faz quando é confrontado pelas Escrituras? O que você faz quando um irmão se aproxima de você e em amor te exorta? Mostra de fato que você tem andado distante de Deus. Quando alguém te mostra que de fato você está distante dos caminhos do Senhor. Quando alguém de fato coloca diante de você os ídolos que você produz no seu coração. Como você reage quando os seus pecados são colocados, expostos diante de você? Não é uma coisa fácil reconhecer os ídolos do nosso coração. Isso é uma coisa que dói. Isso é uma coisa que nos machuca. É muito mais fácil construir uma narrativa. É muito mais fácil apontar o dedo em outra direção. Nós somos especialistas em fazer isso. Fazemos isso nos nossos relacionamentos. Fazemos isso na igreja. Foi por causa da criação do meu pai. Foi por causa da minha mãe. Foi por causa do meu marido. É por causa da minha esposa. É por causa dos meus filhos. É porque o irmão falou determinada coisa. É porque a irmã fez determinada coisa. É porque os pastores deixaram de fazer. Ou porque eles fizeram algo que me desagradou. Mas dificilmente olhamos para dentro e reconhecemos a culpa que há em nós. Esse é um processo muito difícil. Dizer, fui eu. Foram os meus impulsos, foi a minha falta de domínio próprio, foi a minha falta de mansidão, foi a minha falta de amor. Fui eu. Foram os meus pecados. Esse, irmãos, é um tipo de confissão que está cada vez mais rara no nosso meio.
E isso mostra o quanto nós precisamos de reforma. Esse é o problema que se coloca diante de nós. É difícil olhar para dentro e enxergar o problema que há em nossos corações. É muito mais fácil negar o fato, mudar a realidade e seguir como Acabe, como se nada estivesse errado em nós. Não tape os ouvidos. Não feche os olhos. Ouça a repreensão. Aprenda a examinar o seu próprio coração. Se existe necessidade de confissão, então que haja confissão. Se existe necessidade de arrependimento, então que haja verdadeiro arrependimento em nossos corações. E se existe a necessidade de reforma, que em nome de Cristo então haja reforma. Mas não feche os olhos, não tape os ouvidos, não aponte em outra direção. O que a Escritura diz é: examine-se, pois, o homem. E esse é o apelo que nós precisamos fazer, em primeiro lugar. Examine o seu coração, como o salmista diz: Senhor, vê se há em mim um caminho mau. É essa a atitude que nós precisamos tomar. Um reino desviado, súditos desviados, precisam de reforma. O texto continua. Em segundo lugar, um culto deformado também precisa de reforma. Veja o que Elias diz no verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Eu queria chamar a sua atenção para o que Elias está fazendo aqui. Os versículos anteriores mostram que, diante do impasse, uma vez que ele acusou o povo de pecado, mas ninguém se arrependeu, então o que Elias faz é convocar aquilo que nós batistas chamamos de Assembleia Extraordinária. Todo o povo foi convocado para uma grande reunião no alto do Monte Carmelo. O rei estava lá, o povo estava lá, os profetas de Baal estavam lá e Elias também estava lá. Então Elias expõe o problema diante de todos. Vocês precisam se decidir. É isso que Elias está colocando aqui. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, então sigam-no. E o que Elias está fazendo? Vejam só. Antes de seguir a Deus, antes de servir a Deus, antes de prestar culto a Deus, tem algo que nós precisamos fazer. E é simples. Nós precisamos decidir se Ele é Deus de fato. Afinal de contas, Ele é Deus ou não é? Agora, uma vez que decidimos e confessamos que Ele é Deus, então precisamos ser coerentes. Precisamos segui-lo. Precisamos adorá-lo. E isso significa obedecer os seus mandamentos. É isso que significa seguir ao Senhor. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos decidir. Você precisa se decidir. E essa pergunta se coloca diante de você hoje. Você já se decidiu? Você realmente crê que Ele é de fato Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que libertou o povo de Israel e conduziu eles a uma terra prometida? Você crê que esse Deus é de fato Deus?
Se você crê, então você é chamado a agir de forma coerente. E isso significa obedecer, se submeter a esse Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Apresentar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso o que Ele espera de nós. Nosso problema, o problema de um coração desviado, é que a gente tenta servir a Deus e servir aos outros ídolos. Queremos prestar culto a Deus aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, mas termina o culto aqui e a gente vai servir a outros deuses de segunda a sábado. Ele é o nosso Deus aos domingos, mas no resto da semana nós fazemos aquilo que é a nossa vontade. Aquilo que o mundo nos ensina que deve ser feito. Isso é completamente incoerente. Não há como servir a Deus juntando um pouco de luz e um pouco de trevas. Um pouco de santidade e um pouco de pecaminosidade. Um pouco de piedade e um pouco de impiedade. O próprio Jesus foi claro. Não há como servir a dois senhores. Portanto, você precisa tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, segui-o. Agora veja qual foi a resposta do povo. Elias perguntou: até quando vocês irão oscilar de um pensamento de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se Baal é Deus, siga-no. E aí vem a resposta do povo. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou em silêncio. Não se ouviu nada no alto daquele monte. Ninguém bradou. Ninguém confessou. Ninguém assumiu a sua posição. E eu queria lembrá-los. Não estamos falando da Babilônia. Não estamos falando do Egito. Não estamos falando da Síria. Estamos falando de Israel. A nação que diz que era povo de Deus. Chegou um momento onde eles sequer podiam confessar com a boca que o Senhor verdadeiramente é Deus. Estavam de fato desviados. De fato, seus corações estavam longe de Deus. Não havia mais convicção. Não havia mais fervor em seus corações. O sol lhe deu glória não era mais uma realidade. Serviam a Deus e serviam a Baal. Essa era a realidade do povo. E o que o texto vai mostrar em seguida é que homens com coração desviado, quando cultuam, oferecem um culto deformado. O que Elias faz em seguida, irmãos, então é convocar um grande culto, no formato de um grande desafio, e foi isso que nós lemos inicialmente. Basicamente, o que ele faz é o seguinte: olha, já que vocês não sabem qual é o verdadeiro Deus, vamos realizar um grande culto. Vocês vão invocar Baal e eu vou invocar o Deus de Israel. E a ideia é muito simples. O Deus que responder às nossas orações, esse é o verdadeiro Deus. O princípio é simples. Somente um Deus, verdadeiramente Deus, somente um Deus que está vivo, pode verdadeiramente ouvir as orações de seus servos e pode verdadeiramente responder a essas orações. Então vamos convocar o culto. Vocês invocam o Baal e eu vou invocar o Senhor. E aí o que Elias faz é muito interessante. O texto vai mostrar que ele concede todas as vantagens para os profetas de Baal.
Eles vão ter a iniciativa, eles vão ser os primeiros. Eles vão ser os primeiros a escolher os novilhos. Eles vão ser os primeiros a preparar o altar. Eles vão ser os primeiros a oferecer sacrifício. Eles vão ser os primeiros a invocar Baal. E a grande questão é, se Baal responder, acabou a disputa. Elias só poderia fazer tais coisas depois. E de fato, irmãos, é isso o que acontece. O que o texto descreve para a gente, nos versículos seguintes, é impressionante. Queria que você me acompanhasse na leitura. A partir do verso de número 26. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Vamos ler a partir do verso 24. Elias dizendo, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Aqui tem algo fundamental. Eles iriam oferecer o sacrifício, mas ninguém poderia acender o fogo. Eles teriam que invocar a Deus, e o verdadeiro Deus faria o fogo acender. E aí o texto continua. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal, desde de manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, já que ele é Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou vigiando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles. Até sangraram. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Vejam só. Eu queria chamar a sua atenção para o culto que os israelitas estão prestando aqui. Irmãos, imaginem a cena. Por um momento, imagine que você está lá, no alto do Monte Carmelo. E aí você vê 450 profetas reunidos. E o texto diz que eles estão cantando em alto e bom som. O texto diz que eles estão usando todo o fôlego de seus pulmões para invocar o seu Deus. O texto diz que eles estão dançando vigorosamente na presença desse suposto Deus. Imagine só, foi uma coisa espetacular, irmãos. Imagine vocês, um coral de 450 vozes, clamando, cantando, louvando, dançando, dizendo, Baal, responde-nos. E vejam só, como era costume há um tempo atrás, 6 horas de adoração, 6 horas de louvor e adoração. Irmãos, eu fico imaginando as pessoas que estavam assistindo. Deve ter sido impressionante ver todo aquele entusiasmo, ver toda aquela empolgação, ver as danças, as coreografias, ver o empenho, ver os gritos. Tudo isso estava sendo realizado naquele culto. E não apenas isso, não satisfeitos, gritaram ainda mais alto, dançaram ainda mais forte, chegaram ao ponto de se cortar com espadas e lanças, em um verdadeiro espetáculo. Mas diz o verso 26, não houve resposta nenhuma. Ninguém respondeu. O verso 29 diz, mais uma vez, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. E termina dizendo, ninguém deu atenção. Apesar de todo esforço, apesar de todo empenho, apesar de todas as danças, apesar de toda a gritaria, não houve fogo no altar. Ninguém respondeu. O altar de Baal ficou intacto.
O sacrifício que foi oferecido a Baal ficou às moscas. É isso que o texto está mostrando para a gente. Baal nunca respondeu. O que me impressiona, olhando para essa história, é isso que eu disse para vocês. Não estamos falando de um povo pagão. Estamos falando de Israel. Mas vejam, Israel que abandonou Deus para servir a Baal, que incorporou práticas de nações vizinhas em serviço a um outro Deus. Agora, o que me impressiona, talvez seja tão ruim quanto, ou talvez seja até pior, é que nós, muitas das vezes, queremos servir ao Deus verdadeiro da mesma forma que eles estavam servindo a um Deus falso. Nós queremos fazer em nossos cultos um tipo de show, um tipo de espetáculo que não é conforme Deus exige que sejam os seus cultos. Basta você ver o que aconteceu no Monte Sinai. É Deus que diz como ele deve ser adorado. O culto é para ele e ele diz como devemos adorá-lo. Por isso os nossos cultos têm a forma que têm. Por isso fazemos as coisas que fazemos. Por isso oramos. Por isso louvamos. Por isso lemos as Escrituras. Porque esse é o modelo de culto bíblico. Agora, muitas das vezes, queremos incorporar práticas, metodologias, as mesmas que são aplicadas em qualquer show aí fora. Como se fosse isso que fosse fazer a diferença. Como se fosse isso que fosse fazer o fogo queimar em nossos corações. Mas o que a Escritura mostra é que isso não acontece. O que acontece é empolgação, é emocionalismo. Mas isso não é capaz de transformar o seu coração. Isso não é capaz de provocar em você uma verdadeira reforma, uma reforma no seu íntimo, uma reforma no seu coração. Um culto deformado precisa de reforma. Adoradores desviados precisam de reforma. Por isso, em terceiro lugar, nós precisamos voltar ao sólido e ao glória. Veja o que a Escritura diz a partir do verso 30. Agora, irmão, chegou a vez de Elias oferecer um verdadeiro culto ao Senhor. Então Elias disse ao povo: aproximem-se. Vou repetir. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu queria chamar a sua atenção em primeiro lugar para esse convite que Elias fez aqui. Esse convite é, antes de qualquer coisa, o convite da graça. É o convite da graça. E eu vou explicar por quê. A primeira coisa que Elias faz naquele grande culto é convidar as pessoas que foram responsáveis por destruir os altares do Senhor. Os altares estavam danificados porque eles mesmos, os israelitas, tinham destruído os altares em um ato de rebelião contra Deus. Os altares destruídos refletem a condição espiritual do povo. Desviados, longe de Deus, inimigos de Deus. Apesar disso, a primeira coisa que Elias faz é convidá-los para se aproximar e ver
o altar de Deus, que tinha sido danificado, ser restaurado. É o convite da graça. Apesar da culpa deles, apesar da rebelião deles, eles estavam sendo convidados a se aproximar outra vez. A segunda coisa que Elias faz é restaurar o altar. Olha o que diz o texto. Versículo 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, o convite da graça. Em segundo lugar, uma promessa de restauração. Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos que formavam todo o reino de Israel. O que significa Israel e Judá. A gente precisa lembrar que nesse momento o reino estava dividido. Os irmãos lembram disso. Havia o reino do norte e o reino do sul. E a questão aqui é que Elias, quando reforma o altar, não junta apenas a quantidade de pedras equivalentes ao reino do norte. Ele junta 12 pedras, apontando para a restauração de todo o reino. Mais uma vez, uma promessa de restauração. Em terceiro lugar, Elias finalmente prepara o sacrifício. Ao convite da graça, há uma promessa de restauração. Mas existe um problema que precisa ser solucionado. O povo se rebelou contra Deus. E precisa pagar o preço para que essa restauração aconteça. Mas, curiosamente, não é o povo que é sacrificado. O texto diz que Elias ele pega um novilho, um animal completamente inocente. Ele mata o novilho, ele rasga o novilho, o sangue desse novilho é derramado. E aí eu queria que você, de fato, imaginasse a cena, porque, diferente do show a Baal, essa cena não é agradável de ser vista. Imagine um animalzinho sendo rasgado, imagine seu sangue sendo derramado. Não é uma coisa que a gente quer ver. É um espetáculo horroroso. E é isso que está acontecendo. Sangue inocente estava sendo derramado naquele altar, para que de fato pudesse haver reconciliação de um povo que tinha se rebelado contra Deus, de um povo que não estava mais adorando a Deus. Um animal inocente morreu naquele altar. Sangue inocente foi derramado naquele altar, para que isso pudesse ser uma realidade. Você imaginou a cena? É agradável? Pelo menos para a gente, não é, eu acho. A gente não está acostumado a ver isso todos os dias. Mas aquele povo estava. Aquele povo estava acostumado a ver sacrifícios sendo realizados. Acabaram de ver os profetas de Baal realizando sacrifícios semelhantes. Talvez aquela cena não tenha causado escândalo aos olhos deles. Tão acostumados que eles estavam com a ideia de sacrifício. Mas deveria. E aí Elias faz uma coisa, irmãos, que aí sim eu acredito que causou escândalo. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Elias mandou jogar água no sacrifício. Não foi pouca água, foi muita água. Olha o que o texto diz. Versículo 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz, verso 34, façam novamente. Disse ele, e eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez.
ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. O verso 35 diz: água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Geralmente, os comentaristas dizem que essa atitude de Elias tinha um objetivo. Quem já tentou acender fogo, uma fogueira, nem que seja no churrasco, sabe que acender uma lenha molhada é extremamente difícil, se é que é possível. O pastor Miguel acende com uma série de recursos. Não é nem a lenha seca ele acende. Imagine uma lenha molhada, encharcada do jeito que estava. Então os teólogos, olhando para esse texto, eles dizem que Elias estava acrescentando um ponto de dificuldade. Se já era difícil descer fogo do céu e acender o fogo, imagina descer fogo do céu e consumir um altar completamente inundado de água. E eu concordo com eles. Certamente seria difícil. Mas eu acredito que existe uma outra coisa aqui. Um outro aspecto que deve ter chamado a atenção de todo o povo. E o aspecto, irmãos, é a água. Eu disse no início, não chovia em Israel há 3 anos. Os rios já tinham secado. O próprio Elias teve que se mudar de uma região para outra. Não havia alimento em Israel porque faltava água. E aí, de repente, um profeta que se diz profeta de Deus, pega esse elemento tão precioso, tão caro naqueles dias, tão raro, e ele derrama isso no chão, ele joga isso em cima daquela lenha, enquanto as pessoas estavam precisando de água para beber, de água para irrigar as suas plantações, de água para alimentar os seus animais. Ele pega água e mais água e joga em cima do altar, como se não fosse nada. Não! É justamente o contrário. Elias estava mostrando aqui que aquele sacrifício tinha importância. Uma importância tão alta, um preço tão alto, que aquela água não seria capaz de simbolizar com plenitude. Era um bem precioso, mas que fez o povo ter uma noção de que o sacrifício da reconciliação deles não seria algo banal, mas seria algo que custaria um preço muito alto. Eu lembro mais uma vez, faltava água naqueles dias, faltava água para sobreviver. Mas essa água foi despejada no altar para que eles pudessem viver de verdade na presença do único e verdadeiro Deus. Eu acredito que a água aqui, além de apontar para a dificuldade da obra, aponta também para o valor daquilo que estava sendo feito. Um sacrifício para a reconciliação, um animal inocente e um preço alto, escandaloso, para que os rebeldes pudessem outra vez voltar a adorar um único e verdadeiro Deus. Eu parto para o final dessa mensagem, chamando a atenção para a oração que finaliza esse grande culto. Versículo 36. A hora do sacrifício, não em qualquer hora, não em uma hora determinada por ele, a hora que havia sido prescrito na Escritura para o sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente e orou. E ele disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel,
que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Elias pediu 3 coisas: que o nome de Deus fosse exaltado, que o nome de Deus fosse reconhecido. Pediu para que ele mesmo fosse reconhecido como um verdadeiro servo do Senhor. E pediu para que o povo finalmente entendesse a grandeza do amor de Deus Pai por eles. A grande motivação de Elias nisso tudo era apontar para Deus e finalmente dizer: só lhe deu glória. A grande motivação de Elias nisso tudo era fazer com que aqueles homens que estavam desviados de Deus finalmente pudessem olhar para Deus e dizer mais uma vez: só lhe deu glória. O que Elias queria é que houvesse fogo nos corações, que os ímpios se arrependessem, que os desviassem, voltassem ao verdadeiro e único caminho, que eles se arrependessem e se voltassem para o Deus ao qual eles abandonaram, mas que estava disposto a recebê-los outra vez como seus filhos. Essa era a motivação de Elias, essa era a intenção de Elias, trazer o povo de volta para Deus. Não houve show, não houve espetáculo, não houve pirotecnia, não houve canções exacerbadas, não houve dança nem coreografia. A única coisa que houve foi uma oração sincera diante de Deus. Um culto prestado de forma sincera diante de Deus. E a Escritura diz, irmãos, que após a sua oração, fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. É isso o que você precisa. É isso o que nós precisamos. Que fogo desça do céu e queime nossos corações. Que haja avivamento em nós. Que nós possamos de fato olhar para esse Deus e contemplar a sua glória e dizer: somente Ele é digno de glória. Somente diante dele curvarei os meus joelhos. Somente nele confiarei. Somente Ele é o meu castelo forte. Precisamos olhar para esse Deus dessa forma. Precisamos clamar a Deus: Senhor, faz queimar os nossos corações outra vez. Vejam, Elias entendeu que mais importante do que a chuva era que o povo tivesse comunhão com Deus. A chuva, irmãos, vem depois. As bênçãos de Deus vêm depois. Isso significa que você não deve buscar a Deus pelo que Ele pode te dar. Você deve buscar a Deus por quem Ele é. Ele precisa ser o seu tesouro. Você precisa buscar reconciliação com Ele. Se existe necessidade de confissão, de arrependimento e de reforma, que seja hoje. As bênçãos de Deus são para os filhos de Deus. Certifique-se que você é filho. Essa é a primeira coisa. Certifique-se de que existe comunhão entre você e o seu Deus. E aí eu preciso terminar essa mensagem falando do último tópico da nossa conclusão. Porque o que Elias faz aqui é apenas um símbolo do que precisava realmente ser feito. Sacrifícios de animais não podem reconciliar você com Deus.
Pode passar. Mas em um outro monte, um servo maior, um sacrifício perfeito, foi feito para a glória de Deus. E aí eu não quero mais que você olhe para o Monte Carmelo, mas olhe para o monte da crucificação. Porque ali um servo maior do que Elias se apresentou diante de Deus para oferecer o verdadeiro sacrifício, um sacrifício definitivo, que seria capaz de perdoar todos os nossos pecados, que seria capaz de reconciliar pecadores com Deus, fazer inimigos se tornarem amigos, fazer os distantes se tornarem filhos. Eu falo de Cristo Jesus. Semana passada falamos do sol dos Cristos, mas não tem como falar do sol e da glória sem falar do sol dos Cristos, porque a Escritura vai dizer que Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habitava a plenitude da divindade. E isso é impressionante. Não apenas o fato de que Deus deseja a reconciliação com pecadores, mas o fato de que Deus se fez carne e morreu no lugar dos pecadores, para que os pecadores fossem justificados. Essa é a narrativa da Bíblia. Essa é a história da nossa redenção. Se falamos de reforma, precisamos apontar para Cristo. E eu aponto para Ele mais uma vez e digo: não existe reforma sem o sacrifício de Cristo. Não existe reconciliação para você sem a obra de Cristo. Não existe salvação para você sem a obra de Cristo. Aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem ser restaurados com Deus, precisam entrar pela porta. E a porta é Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quero terminar essa mensagem pedindo a você que faça um autoexame. Eu disse na pregação passada e digo outra vez: não vim aqui para gritar reforma aos outros. Eu vim gritar reforma para nós. Eu vim gritar reforma para mim, para vocês. Nós precisamos de fogo no altar. Nós precisamos dessa reconciliação. Vida com Deus, a fim de que o nome dEle e somente Ele seja exaltado. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você parasse por um momento e fizesse esse autoexame. Feche os seus olhos. Eu não sou coach. Não quero mexer com a sua mente nem com as suas emoções. O que eu quero é que você, sinceramente, entenda o lugar que você está e se pergunte se de fato você tem servido a Deus da forma que Ele é digno. Se de fato Ele tem sido o seu único e verdadeiro Deus. Ou se existem ídolos em nossos corações que precisam ser derrubados hoje. Não tenha pressa.